Podcast motorsport.com. Oferecimento Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Você me observa aqui nesse cenário a meia luz, e isso porque eu venho informar a todos que você que ficou curioso em assistir Stock Car mais rápido que o tempo, filme que conta a trajetória do carro da Stock Car, eu tenho uma grande novidade. Você vai poder assistir aqui na Motorsport TV, no canal do motorsport.com no YouTube. Será nesta próxima quinta-feira, dia 11, a partir das 19 horas, mais conhecido como 7 horas da noite. E vale lembrar, esse filme ficará disponível apenas por 24 horas no nosso canal. Então, é o que eu sempre falo, se inscreva no canal, ative as notificações. Um baita filme com transmissão em 4K. 4K, é isso aí, contando a história dos carros que fizeram a Stock Car uma das categorias principais do mundo. Então não perca, quinta-feira, 19 horas, Stock Car mais rápido que o tempo, um filme amplamente laureado aqui e fora do Brasil. Eu espero vocês, hein? Estamos no ar! Esse é o podcast motorsport.com, edição de número 364, no oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Ao meu lado você já observa esta moça sorridente aqui ao meu lado, com humor leve, como sempre, obrigada. Isa Fernandes. E para brilhantar nesse podcast título definido da Fórmula 1, chamamos ele mais uma vez, que eu já falei que é da casa. Tiago Mendonça, mais uma vez conosco aqui. Muito obrigado, Tiago, realmente enfrentando o trânsito de São Paulo, a aventura que é se deslocar nessa grande cidade. E você enfrentou isso para estar aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigado, Thiago. Eu que agradeço, Eric. É um prazer estar aqui com você, com a Isa, para a gente falar desse final de campeonato que foi tão legal, né? Assim, a gente queria que os três levassem a disputa até o fim, eles levaram e deu Lando Norris. Exatamente. A gente vai falar bastante sobre o campeonato em si, mas hoje a gente está gravando nessa terça-feira mesmo. E a notícia do dia, né, é justamente a oficialização da saída de Helmut Marko da Red Bull, depois de 20 anos com a equipe, vivendo ali, inclusive, grandes momentos, algumas polêmicas, né? É aquele personagem nato, né, Thiago, que dá umas escorregadas fortes, até algumas declarações polêmicas, se você pegar nesses 20 anos, mas grandes acertos. Certamente o Max Verstappen ele vai se colocar, vai se vangloriar disso. O que você acha que isso representa para a Fórmula 1 e pensando também lá na frente na Red Bull? Cara, sinceramente, para mim, é a saída do maior olheiro que a Fórmula 1 já teve. E eu acho que aí você tem uma categoria em que você inclui o Ron Dennis, em que você inclui Flávio Briatore, Colin Chapman também era um cara muito bom para identificar talentos ainda em fase inicial, mas para mim o Helmut Marko foi imbatível, né? O cara desvendar um Vettel, descobrir um Verstappen, o próprio Ricardo que entregou tantos resultados. Hoje o grid da Fórmula 1, se você pegar, é repleto de pilotos que tiveram a sua carreira, pelo menos em algum momento, apoiada pela Red Bull. Então muita gente fala, mas é um cara que fritava os talentos. Então, cara, são talentos que nem estariam lá se não tivessem tido essa oportunidade, o patrocínio e o apoio do Marko. Então eu acho que para a Fórmula 1 é uma perda muito grande você ter a saída de um cara que tem essa capacidade de enxergar tantos talentos e trazer tantos nomes para a Fórmula 1. Aí, claro, entra o lado polêmico, que vários desses que eu citei também tinham. O personagem ali também, né? Exato, a gente analisou a parte técnica dele. Tecnicamente ele fez um bom trabalho. Nos últimos anos não estava mais fazendo? Acho que não, né? A partir do momento ali que eles descobriram o Verstappen, se atrapalhou um pouco de encontrar ali os talentos e queimava muito rapidamente, um ano só de apoio. Então, acho que não foi o melhor fim de trajetória para ele. Mas é um cara que a gente tem que respeitar pelo que fez na Fórmula 1. Para mim, o cara com a maior habilidade de identificar um talento. Eu concordo plenamente, né? Tem a questão polêmica das declarações, e essa parte final, especialmente também, né, Isa, com a guerra interna na Red Bull nos últimos anos. Que ficou quase à beira do insustentável no ano passado, mas que aos pouquinhos a própria Red Bull foi também se livrando dos problemas, né? Que é essa questão da guerra
entre o time Marko e o time Horner, né? O curioso é que no fim não ficou time nenhum, né? Saiu os dois. Talvez o time Verstappen apenas. Fica o time né? Verstappen, exatamente. Sai o Christian Horner primeiro, agora o próprio Helmut Marko. E a minha sensação é que o Oliver Mintzlaff falou, ok, agora eu preciso realmente pegar o comando daquilo que é meu de novo, porque as coisas estavam saindo um pouco do controle, né? Ele tinha ali o Christian Horner que se sentia muito dono da Red Bull, ele sai... Até tentou ser, né? Não ironicamente, né? E aí a gente tem ali que fica como se o lado do Helmut Marko tivesse vencido a guerra. E tem alguns rumores que realmente ele estava se sentindo dono ali por ter conseguido, né? Por ter mantido e ter visto o Christian Horner sair. Então, eles meio que tentaram fazer esse corte para que as coisas voltassem a como era, uma equipe um pouco mais centrada, uma equipe com as coisas bem definidas, os seus cargos sendo respeitados, né? E a gente vê que a morte do próprio Dietrich Mateschitz, acho que é assim que Eu fala. não consigo falar. É só o Carlos que consegue falar esse nome. Mateschitz. O Didi, como era o apelido dele. E, perfeito, muito ótimo. obrigada. Ele acaba enfraquecendo o próprio Helmut Marko. Então, de certa forma, ele tenta, né, com a sua experiência, com todo o tempo que ele tem ali, e principalmente com o apoio público do Verstappen, se manter na posição que ele estava. Só que chega um ponto em que tudo é insustentável. A gente sabia que, independente, eu acho que do que acontecesse e das razões, que a gente tem algumas possíveis razões, eu acho que eles iam achar ali um pelo em ovo para poder acabar encerrando essa parceria de qualquer forma. Fala-se muito, e aí não é oficial, né? Que as assinaturas dos acordos com o Alex Dunn e também do próprio... Liam Lawson. Não, do Oliver Lindblad. Do Arvid. Mudei aqui. O Oliver Berman com... O Lindblad, né? Tem isso. E a questão também do que aconteceu no Qatar com o Andrea Kimi Antonelli. Eu acho que talvez tenha assim a gota d'água, ou vamos usar isso como um fator principal para dar adeus a ele. Eu lembro que em um dos podcasts que você participou, Thiago, você até vislumbrava que poderia até, quem sabe, ocorrer a venda da Red Bull, né? Sim, que ainda vejo assim. Você acha que ainda pode Ainda acontecer? vejo assim, porque era um projeto mantido por um cara que era apaixonado pelo esporte e que sabia que ele queria as coisas para ele, né? Ele não gostava de patrocinar, ele gostava de ter. Esse sempre foi o perfil do Dietrich Mateschitz. Acho que eu acertei. Uau! Sim. Que Massa! inveja! Tá pensando aqui. Mas o que eu acho é que com a morte dele, a coisa passa a ser um pouco mais corporativa, né? Eles passam a enxergar números. Então, claro que a Fórmula 1 é interessante nesse momento, só que é um ativo para a Red Bull que vai despender gasto e é um ativo de 3, 4 bilhões de dólares. Talvez seja interessante passar isso para frente em algum momento. Nesse momento, positivo mundialmente falando da Fórmula 1, vai vender na alta, né? E para que os diretores não precisem ficar também pensando muito em projetos que não são vender energético, que era uma coisa que o Mateschitz gostava, de estar presente, de controlar, de estar no dia a dia, e que esses executivos não precisam fazer. Então, acho que você voltar para um plano mais tradicional de patrocínios é uma coisa um pouco mais lógica, eu imagino, para o futuro da Red Bull. Agora, em relação ao Helmut Marko, tem uma história que eu acho que exemplifica muito bem quem é esse cara, né? O Ricardo Maurício, que já esteve aqui também algumas vezes, ele conta que ele foi convidado para correr na Fórmula 3000 em 99, pela equipe do Helmut Marko, que era o Red Bull Junior Team, o embrião do Red Bull Junior Team. E o cara que tinha levado a Red Bull para o Helmut Marko, que tinha fechado o acordo, embora ele já conhecesse o Mateschitz, foi o Marcos Frisacker. E esse cara durou 3 corridas. Então, ou seja, o cara que levou o patrocínio da Red Bull para a equipe do Helmut Marko, ele tirou depois de 3 corridas. Então você vê como ele é implacável e substituiu pelo Ricardo Maurício, que também depois ele tirou. Também tirou. Ô, Eric, eu queria trazer alguns nomes aqui que o Helmut Marko, levou ali, né, pra Red Bull na Fórmula 1, e que é interessante que muitos deles estão em outras categorias tendo sucesso também, né? Porque a gente tem aqui o Sebastian Buemi, a gente tem o Jean-Eric Vergne, que tá ali na Fórmula E, teve aqui em São Paulo esse fim de semana. A gente tem o próprio Daniel Ricciardo, que agora se aposentou. Mas tem gente que
ainda tá no grid, né? O Carlos Sainz, por exemplo, filho, júnior, Sim. claro, tá aí conseguindo, né, cada vez mais se mostrar que é um piloto muito sólido, inteligente e, né, não é um piloto extraordinário, mas é um bom piloto. A gente tem o Pierre Gasly, que ainda tem uma sobrevida na Fórmula 1. Então a gente tem alguns nomes interessantes, né? E os mais a novos lista, eu tô mesmo. vendo- Albon, né? Eu tô vendo Isso, a sua então, lista. Ó, todos os nomes Toda a aqui, lista os aqui 18, tem né? uma boa lista. 18, caramba. 18. Christian Clean. Klein, Vitor Antônio Liuzzi, Liuzzi. Scott Speed, Sebastian Vettel, Sebastian Buemi, Jaime Alguersuari. Obrigada. Jean-Eric Verne, Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat, Max Verstappen, Carlos Sainz Jr., Pierre Gasly, Brandon Hartley, Alexander Albon, Yuki Tsunoda, Leon Lawson, Isaac Hadjar e Arvid Lindblad. Fora os que não estão aí, que não chegaram na Fórmula 1, mas Exato. que tiveram apoio. Sim. Antônio Félix da Costa, o Aham. próprio Felipe Nasser durante um período da carreira dele. Sim. Então, foi sim um profissional e uma marca, né? Principalmente, afinal, o dinheiro não era dele. Uma marca que foi muito importante para diversos pilotos aí jovens. Vamos tentar aqui lembrar das declarações polêmicas, não querendo polemizar, mas já polemizando. Tem duas que eu acho que se destacam, se vocês se lembrarem de outras. Né, também Eu pode lembro de uma boa também. Pode ser a sua primeira, pode ser uma das Lá duas que eu vou falar. em 2020, quando explodiu a pandemia, era. que ele falou: não, eu já tenho uma ideia, vou fechar os meus pilotos Corona num Camp. acampamento para eles pegarem Covid, e aí eles já estão. Cara, inacreditável. Uma que eu acho engraçada se não fosse trágica. Não trágica, mas quando ele fala, ele ficou surpreso que o Sérgio Pérez estava essa era a assustado minha. com Cara, as inacreditável. bombas passando ali em Jeddah. Porque ele é mexicano, né? Porque ele é mexicano. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse cara Que fala? tragédia. E ele completa depois também, né? Que o Pérez tem muitos altos e baixos porque ele é sul-americano. Aí também isso rendeu piadas rende piadas até hoje aqui, falando, né, das Américas, mas eu acho que é isso, né? É um ex-piloto também, Sim, sim. né, que teve essa questão do olho, inclusive, né, que ele tem um olho apenas de um acidente que eu acho que até envolve o Emerson Fittipaldi, se não me engano, na França, né? na França. Então, mas acabou conseguindo, né? E muito exigente, né? Eu percebo até, o Ricardinho, se estiver assistindo a gente ou nos ouvindo, se eu estiver errado, me desculpe, né? Mas eu sinto ainda um pouco, até hoje, um pouco dele uma mágoa, né? Justamente da saída dele do programa da Red Bull, que era talvez o grande sonho da vida dele. Eu ter acho que o seguido ali, né? tempo amaciou um pouco Sim. isso, né? Eu acho que o Ricardo já trata um pouco melhor isso, assim, né? Até por enxergar a oportunidade que ele teve também, Sim. né? Que seria muito difícil de ter em outro momento. E o Helmut Marko conta que ele era muito amigo do Jochen Rindt, campeão mundial de 1970, e que os pais dos amigos falavam, não, vocês não podem andar com esses dois aí são o que tem de pior aqui na região. Então era realmente um cara que gostava de aprontar. E nos últimos anos também outros pilotos fizeram parte brasileiros, né, sem sucesso, né, mas fizeram parte da academia da Red Bull, ou dos últimos, o Enzo Fittipaldi, o próprio Sérgio Sete Câmara, que a gente se esquece, né? Foi reserva, foi né? reserva. O Igor Fraga, que eu achava que poderia ter tido uma carreira melhor ali, depois acabou não dando muito certo na Fórmula 3, que começou ali com o apoio da Red Bull, inclusive, depois daquela Toyota Racing Series, que ele ganhou com um grid, com vários pilotos que estão na Fórmula 1 hoje, ele ganhou, Tsunoda, O próprio Lawson. Leon Lawson, ganhou na casa do Lawson, sendo companheiro de equipe do Lawson, e aquilo rendeu a ele uma oportunidade, uma pena que acabou não conseguindo, até a questão financeira, né, que ele sempre foi muito em relação a isso. Outros pilotos que foram da Red Bull, desse programa não me lembro, eu já falei do Enzo Fittipaldi, né? Depois aí a galera que estiver assistindo a gente pode citar também, se você lembrar também, Thiago, Sim. pode refrescar a minha memória, mas é isso, agora é uma nova era, 2026, como vai ser essa questão do programa de pilotos, quem vai estar responsável por isso? Muita gente fala do Vettel, né? Mas eu acho que é aí um perfil completamente diferente, né, Thiago? Se for o Vettel. Eu acho que precisa de um intermediário, né? Estamos muito soft, estava hard e agora está soft. Precisa de um médio aí, né? Então, de repente, alguém que tenha um perfil um pouco mais firme do que o Vettel, mas não tão severo quanto o do próprio Helmut Marko. É difícil encontrar essa figura, mas eu acho que, no momento,
A Red Bull tem um junior team que está muito restrito, né? Então ela precisa repaginar isso também, encontrar um novo talento, alguém que seja o cara dos próximos anos, porque a partir do momento que eles usam o Lindblad, você não tem ninguém mais ali pronto ou preparado para subir para a Fórmula 2, para a Fórmula 3 com desempenho. Tem o Tsolov agora, mas que também não é... não tem garantia de que vai ser um grande piloto de Fórmula 2. Então, eu acho que eles precisam buscar um substituto para o Marco, mas alguém que consiga ter essas duas faces, sabe? Eu acho que um nome, um personagem que me vem à cabeça, que acho que se encaixa perfeitamente, está ocupado no momento, é o próprio Fred Vasseur. Um cara que tem muita habilidade, que conhece muito de base e hoje é o chefe de equipe da Ferrari. Então, alguém mais ou menos nessa linha acho que seria o ideal. Só se chega a ter uma notícia aí que ele possa se demitir. Nem coloco como opção, Sim. Mas assim, digo, um perfil seria esse. Sim. Então você pode buscar, de repente, nas categorias de base, chefes de equipe que tenham esse perfil, né? Você que acompanha bastante Fórmula 2, Fórmula 3, o que você achou da nomeação do Lindblad para Fórmula 1 ano que vem, depois de ter uma temporada na Fórmula 2 de certa forma discreta? Então, se dependesse de mim, ele faria mais um ano de Fórmula 2. Eu acho que ele não está pronto ainda. Mas o André Antonelli também não estava pronto. E está entregando resultados. Então, às vezes é isso. Você acelera, pode dar muito certo, pode dar errado também. Então, esse é o processo Red Bull, é você ter a chance de colocar o cara o mais rápido possível, o mais rapidamente possível, vai ter a oportunidade dele e acredito que possa desempenhar bem. Eu não vi no Lindblad consistência para ser um piloto de sucesso na Fórmula 1. O André Antonelli, pelo menos, chegava com um currículo muito forte. Sim. O Lindblad foi um cara muito forte no kart, mas ele andava atrás do Antonelli, chegou a andar atrás do Rafa Câmara. Então, assim, é um cara que ainda tem muito para evoluir, não foi dado a ele esse tempo de evoluir e já vai estar na Fórmula 1. Mas, de qualquer forma, acredito que possa fazer um bom trabalho, porque a expectativa é que com o Lawson ele tem uma briga um pouco mais tranquila do que seria se tivesse ele contra um piloto mais experiente, por exemplo. E dependendo de quem for suceder o Marco, não vai ser fritado. Exato. Também, né? Talvez essa seja a grande sorte do Arvin Lindblad. Eu até peguei aqui, Eric, alguns dos números do Lindblad, e realmente a carreira dele no kart é bem interessante, os resultados são muito bons, ele tem bastante conquistas, mas quando a gente entra na parte dos fórmulas, ele tem ali uma certa inconsistência, mas eu achei até que seria menos do que realmente é. Ele faz ali a Fórmula 4 italiana, fica em 17º em 2022, e aí em 23 ele faz a Fórmula 4... Qual que é essa daqui? Que tem 1 milhão de Fórmula 4, né? Dos Emirados Árabes. Dos Emirados Árabes, e fica em 5º. E aí ele vence de novo a Fórmula 4 italiana. Faz a Euro Fórmula 4 também e fica em 4º. E faz corre ali em Macau e fica em 1º. E aí em 24 ele faz a Fórmula Regional ali do Middle East. Fica em 13º. E aí e vai pra FIA Fórmula 3. Que a gente já conhece, fica em 4º. Foi quem mais venceu no ano, apesar de ficar em 4º. Isso, ele fez 113 pontos. 113 pontos e ficou em 4º lugar. E aí ele faz a Fórmula Regional da Oceania, fica em 1º e vence. E na Fórmula 2 ele foi 6º colocado, com 134. E aí essas vitórias que você citou na Fórmula 2, que é quando se cria a hype dele também. Sim, porque é o cara que não ganhou o campeonato, mas no primeiro ano venceu 4 corridas. O Gabriel Bortoleto venceu 1 ou 2, se eu não me engano. Isso, exato. 4 vitórias, exatamente. Então, isso que chamou muita atenção. E na Fórmula 2 ele também venceu provas, mas não foi o destaque que foi na Fórmula 3. E chegaram até a falar, né, quando ele estava na Fórmula 3, que era o novo Verstappen. É terrível falar isso, gente. Sim. Terrível falar isso. É o novo tal. Não faz isso, porque aí já botam um lastro natural sobre os ombros do piloto. Mas é isso. Agora vamos virar a página, porque vamos voltar a falar do Campeonato Mundial que se findou nesse último fim de semana. Findou no fim de semana. Eu tentei mudar, mas ficou feio. Lando Norris, o campeão da temporada de 2025, o primeiro título do piloto inglês. E eu vou colocar o Thiago Mendonça neste momento numa encruzilhada aqui, chegando e tal. Norris campeão por causa da McLaren ou apesar da McLaren?
É um bom ponto, Érico. E eu diria que campeão com a McLaren. Acho que os dois fizeram um trabalho, os dois cometeram erros, né? Tanto a equipe quanto o piloto ao longo do ano, tiveram suas falhas, tiveram seus momentos de baixa. Nesse final de ano, a McLaren complicando tudo, com desclassificação, enfim, tornando a vida dele mais difícil, a quebra também lá na Holanda, que não é McLaren, mas enfim, Mercedes, enfim, todo o trabalho ali. Então eu acho que foi uma construção, e claro que a gente pode apontar as falhas de um e de outro, mas eu acho que não dá para a gente dizer campeão apesar da McLaren, porque a McLaren deu a ele um carro fenomenal, tendo partido em 2023 de um carro muito ruim. Sim. Então ela conseguiu fazer uma transformação, e isso passa também pelos seus pilotos, né? Quem é que você tem no cockpit, para chegar onde ela chegou hoje, para conquistar um título mundial de pilotos que ela não conquistava desde 2008 com Lewis Hamilton. Eu acho que a gente tem de valorizar o trabalho dos dois, tanto do Norris, e a gente pode falar mais sobre isso, né? A forma como ele conseguiu provar muita gente errada, inclusive para mim, o estereótipo do campeão do mundo é o cara que é implacável, que atropela todo mundo, que é um malvadão, e no meio do ano ele se opôs a isso, falou, eu não sou esse cara, né? Ele deixou bem claro, e ganhou o campeonato mesmo assim. Então acho que é um destaque, um detalhe interessante aí, a gente ter um campeão diferente, e do estilo dele, do jeito que ele queria ser. Acho que isso é uma coisa muito valiosa. E tem essa questão, né, das palavras, né, Isaac, as entrevistas que ele concedeu, e de alguma maneira aquilo que ele falava ele conseguiu provar, né? Não quis ser um campeão Babaca, sendo né, babaca, como ele disse. sendo babaca, né? Então acho que tem uma vitória, inclusive, sobre a narrativa construída dele, porque querendo ou não ele cresce, ao mesmo tempo o fator mental vai contra o próprio companheiro de equipe, que era o cara gelado, o cara frio. Então acho que nesse caso o mérito, no final ali, ele podia falar, sei lá, xingar os detratores, enfim, ele preferiu comemorar, tá tudo certo, né? Não, e tá correto, tem que comemorar mesmo. Foi um campeonato em que ele teve só o Max Verstappen correndo por fora, e eu acho que esse é o grande ponto, sabe? A briga de narrativas não é nem com o Oscar Piastri, porque, como a gente já falou muitas e muitas vezes, o Oscar também não é um cara que tem a personalidade de ser muito imbativo com as palavras, de ser muito agressivo com as palavras. Pra mim, a briga de narrativa entre não ser um babaca na pista, não ser um babaca com as palavras, vai diretamente com a postura do Verstappen. Que por mais que o Verstappen de 2025 seja um cara mais tranquilo, um cara com a cabeça mais no lugar, ele ainda faz coisas como ele fez na Espanha, que é jogar o carro pra cima do outro de propósito, porque ele tava bravo. E ele ainda tem uma forma muito ríspida de responder, uma forma muito ríspida de se comunicar. E não tô falando aqui o que é certo ou errado, mas pra mim essa divergência, né, de narrativas é muito com o Verstappen. Porque o Piastri, pra mim, ele e o Norris, por mais que um seja mais aberto em falar sobre os seus problemas, em falar sobre os seus defeitos, em falar sobre o quanto ele lutou e batalhou contra ele mesmo, né, ali contra os seus monstros internos, mas ele e o Piastri têm uma personalidade de certa forma parecida. Os dois são mais comedidos na hora de atacar alguém, os dois são mais comedidos na hora de apontar os erros, os dois são mais comedidos na hora de mostrar quem tá errado ou quem tá certo numa história. E o Verstappen não. Ele não tem medo de apontar o dedo, ele aponta mesmo assim o dedo, e ele é muito... Eu não falaria infusivo, mas ele é muito direto e muito forte com o que ele quer dizer e com o que ele quer fazer. Então, pra mim, essa é uma grande resposta pro próprio Verstappen. Não diretamente pra ele, mas pras pessoas que sempre falavam que pra ser campeão você precisa ser mais ou menos como o Verstappen. E não é bem assim. Não há um modelo pré-definido de um campeão. Não há, você pode ser você mesmo e conquistar o que todo mundo quer, que é ser campeão. E isso até pra gente mesmo, e eu também coloco, que é um estilo que talvez não nos agrade tanto, até talvez por não nos render grandes histórias, enfim, e o Verstappen sempre é uma questão mais polêmica, mas de certa forma ele consegue provar, né, para todo mundo ali que o jeito dele, do jeito que ele pensou, é o que estava certo, acabou sendo. Esse é um grande aprendizado que a gente tira, né, de 2025, e acho que para toda uma geração que vem aí.
porque a narrativa sempre foi essa. Acabei de falar, o estereótipo do campeão é esse. Se você pega um campeão bonzinho, aí vai, o Vettel. Mesmo assim, pisava na cabeça do Weber lá no vai falar com o Weber isso, que é bonzinho. Exato, então, mesmo os mais bonzinhos tinham os seus momentos ali de egoísmo e de brigar por espaço. Então, e isso sempre foi muito colocado para as novas gerações, que você precisa ser assim, que você precisa ser o cara mais forte do mundo, que você vai chegar lá, não pode mostrar suas fraquezas. Olha, talvez dê para mostrar suas fraquezas e transformá-las em coisas fortes, como disse o próprio Lando Norris, né? Que ele transformou as fraquezas dele em potencial e trouxe resultados, conseguiu se recuperar muito bem de momentos no campeonato em que todo mundo dava como carta fora do baralho. Então, sem dúvida alguma, ele cria uma narrativa diferente que eu acho que pode ajudar muita gente daqui em diante que não se identificasse com esse perfil matador. E assim, é interessante porque o Norris, ele tem esse perfil sendo um cara que não é um piloto extraterrestre. Pra mim, ele é um piloto muito bom, mas ele não entra na prateleira do Hamilton, ele não entra na prateleira do Verstappen, ele não entra na prateleira desses super campeões. Então, é muito interessante ver que o comportamento dele vai totalmente na contramão desses caras. E ele ainda consegue. Então, é um ensinamento. De tipo assim, cara, você não precisa moldar a sua personalidade no outro, porque eles são super campeões, pra ser como eles. Eu posso ser eu mesmo e ainda assim conseguir, claro que não o mesmo do que eles, porque eles são multicampeões, mas eu posso conseguir entrar no hall dos campeões. Eu só preciso ser eu mesmo. E aí eu acho que também tem a questão da partir do ano que vem, a gente não sabe como vai estar a hierarquia, né, das equipes, dos pilotos, mas eu acho que também esse título, ele tem uma tendência a crescer mesmo com ele já resolvido, no sentido de que se o próprio Norris conseguir mais títulos ou se mostrar que tem que estar em prateleiras mais altas da história da Fórmula 1, esse título ele ganha muito mais relevância mesmo depois de alguns anos. É o caso, por exemplo, do próprio Nico Rosberg, que ele mesmo faz questão de subir ali o Ibope do Hamilton, porque ao fazer isso, 2016 aumenta também, porque eu derrotei o cara que é tudo isso. E talvez no início daquela temporada de 2016, ele não tinha o respeito da galera ainda. Todo mundo meio que, até de uma forma jocosa, ganhou, mas daqui a pouco você vai ver. Tal. Sim. E no final ele vai e tira o Hamilton do sério. E você vê o Hamilton numa zona fora da zona de conforto dele, tentando, talvez desesperadamente tentar reverter a situação e não consegue. Então eu acho que a tendência nos próximos anos esse título aumentar vai depender muito do que o próprio Norris fizer na Fórmula 1. E a gente está falando de 35 seres humanos que ganharam o campeonato no mundo de Fórmula 1, né? Então já é uma lista muito seleta. Eu acho que ficar procurando, esse é um dos piores, aí lembra do Damon Hill, do Jacques Villeneuve, enfim, é uma bobagem, porque a gente conhece muitos pilotos talentosos que não chegaram nem perto disso, que não conseguiram ganhar um campeonato mundial. Então, para mim, a gente tem de valorizar, sim, essas conquistas, e acho que você olha para a carreira do Norris de forma completa, sempre foi um cara muito talhado para ser campeão do mundo, cumpriu um objetivo, cumpriu do jeito dele e está numa lista super seleta, tem de ser valorizado. E é interessante, né, porque quando a McLaren começou a dar ele mínimas condições para se colocar nessa posição, ele correspondeu. Porque muita gente esquece que o Norris chega na McLaren quando ela era uma draga. Quando a McLaren passava pela uma das suas piores fases ali, né, nessa Fórmula 1 recente. E ela vai evoluindo e ele vai evoluindo junto. Então eles cresceram juntos, né? Então é como se coroasse também essa evolução da McLaren e a evolução de uma pessoa que tá ali quando tava tudo muito ruim, segurou a onda, ajudou a equipe a crescer como equipe e levou ela a esse patamar, né? Porque o Norris tem a sua primeira temporada na McLaren como 11º colocado. E a partir daí ele só vai evoluindo e só vai subindo no campeonato até chegar onde ele tá hoje. Então ele sai de 11º na primeira temporada e vem 9º, 6º, 7º, 6º, 2º e campeão do mundo. Então é uma evolução, uma linha, né? Uma curva que acompanha. Enquanto a McLaren estava em baixa, ele também não conseguia mostrar o que ele era capaz. A McLaren foi subindo, ele foi acompanhando junto. Respondendo a sua pergunta, eu acho que ele foi campeão com a McLaren, apesar da McLaren na reta final quase tirar o campeonato dele. Muito se fala disso, né? Dessa questão também. O que
jogou o Verstappen na briga novamente foi justamente aqueles erros da McLaren. Você falou dessa evolução da McLaren, Isa, é sempre bom registrar também um personagem brasileiro importante nessa evolução da McLaren, né? Foi o Gil de Ferran, né? Que infelizmente nos deixou, já vai fazer acho que 2 anos. Foi final de 2023, exato. Quando a McLaren tinha iniciado a retomada dela ali no meio do ano. Muita gente atribui ao Gil de Ferran pavimentar esse caminho, essa evolução e infelizmente ele nos deixou, né, tão prematuramente e faz falta, hein, Gil? Faz muita falta. Agora, Oscar Piastri, que talvez não teve, talvez não, certamente não teve o fim de temporada dos sonhos. O que você acha, né, como que vai ser o clima da McLaren para o ano que vem, né? E, de certa forma, já é automático o entendimento que a McLaren tem definitivamente um piloto número 1 e o piloto número 2? Acho que não, porque os resultados não mostram isso. O Norris não conseguiu se impor em cima do Piastri a ponto de a McLaren falar, não, peraí, esse cara é superior. Em nenhum momento nesses anos todos. Em classificação no ano passado, em 2024, se eu não me engano, foi 21-3 para o Norris em classificação. E mesmo assim ele não conseguiu se impor. Então está muito claro que os dois têm potencial parecido. Eu fiquei esse ano profundamente decepcionado com o que fez o Oscar Piastri na fase final do campeonato. Acho que ele também, McLaren idem, esperava muito mais dele, mas não podemos esquecer que é o 3º ano do cara na Fórmula 1. Então se você pegar, sei lá, o Verstappen, estreou na Fórmula 1 em 2015, bota lá em 2017, Red Bull com um super carro. Se o Ricardo ganhasse o campeonato e o Max não seria nenhum absurdo, porque naquele momento eram pilotos que estavam equivalentes, né? Mais tarde, o Ricardo não foi muito adiante e o Verstappen explodiu. Sei lá, o Ayrton Senna, pega o Ayrton Senna em 86, se ele perdesse um campeonato para o Nigel Mansell, não seria nenhum absurdo. Então eu acho que a gente tem de olhar também com essa visão de que é um cara que ainda está numa curva ascendente, que ainda vai chegar no melhor potencial dele. A gente viu isso dentro da Ferrari em 2007, em que o Kimi Raikkonen conquista o campeonato, inclusive com a ajuda do Felipe Massa, e 2008 é o Massa quem manda na equipe, quem traz os melhores resultados. Eu não duvido que isso possa acontecer na McLaren. Claro que existe sim um carinho todo especial com o Norris por tudo que ele fez junto com a equipe, por ter crescido dentro da equipe, mas o Piastri também tem a confiança dos membros do time de que ele pode chegar lá e pode ter os mesmos resultados. E aí, Isaac, você acha que como que vai funcionar a cabeça do nosso querido australiano? Pra mim o Piastri, engraçado, eu acho que a gente não chegou a tocar no ponto de decepção do ano ainda, né? Mas eu colocaria facilmente ele como uma das maiores decepções do ano, porque ele liderou a maior parte do campeonato, ele esteve à frente da maior parte do campeonato, e ele não soube lidar com os seus próprios, não é defeitos, né, mas as suas próprias limitações. Ele não conseguiu passar por cima delas e se afundou dentro delas, quando se esperava que ele conseguisse passar por isso. Então, realmente, para mim, o Piastri ele precisa de um reset muito grande para 2026, porque é um ano de reset para todo mundo. É ali que ele realmente vai poder mostrar para a McLaren que o que aconteceu em 2025 não vai mais se repetir. Só que ele precisa bater de frente agora com um campeão mundial. Então ele precisa ter muita certeza do que ele vai estar fazendo na pista. Então, para mim é um ano complicado pro Piastri. É um ano em que ele vai precisar se provar. Concordo com o Thiago. Acho assim que a McLaren vai tentar ser justa igual ela foi esse ano, mas eu ainda acredito que o Norris em coisas pequenas vai ter a preferência, vai ser ali colocado como a referência pelo que ele fez nessa temporada, talvez de uma forma que não fique tão clara e óbvia para todo mundo que tá assistindo, mas ali dentro vai existir, sabe, essa preferência por ele. E, enfim, vamos ver o que o Piastri vai conseguir tirar disso, que para mim 26 é um ano bem complicado para ele em dar a volta por cima, sabe? E aí tem toda essa questão do carro novo, a gente não sabe exatamente como que vai ser, né, na questão dos pilotos, da adaptação deles com esse novo sistema, com esse novo carro. Então, agora estou ansioso para o fim de janeiro para a gente começar a ver isso acontecer, porque realmente tem muita curiosidade em relação ao que vai ser com essa nova Fórmula 1, asas na frente, asas que se movem na frente, atrás, enfim, vai ser muito, muito legal.
vamos seguindo aqui. Você tem mais alguma coisa para falar do Piastri? Não, né? Não, acho que é isso. Eu tenho confiança de que ele vai se recuperar. Eu queria trazer uma coisa curiosa que, inclusive, eu vi hoje durante o caminho de 50 horas para chegar aqui na redação, que antes da gente entrar naquela parte, né, das pistas em que o Piastri demonstrou mais dificuldade, fizeram uma entrevista com o Mark Webber, que é o empresário dele. E aí o entrevistador fala: mas ele tá bem à frente do Norris, acho difícil, como é que você enxerga? E naquela época, o Webber fala: olha, vamos ter muita calma, porque agora vem o Brasil, chove, vem Las Vegas, vem Singapura, vem Baku, e eu não sei como ele vai se sair nessas pistas. Tava prevendo já. Então, assim, era como se ele estivesse falando: galera, vamos lá que a gente vai entrar numa etapa do campeonato que é complicada pra ele. Então, aqui as coisas podem realmente mudar, e acabou acontecendo. Então, é interessante como, quando acaba, a gente vai resgatando, as pessoas vão resgatando alguns pequenos sinais que estavam ali, e a gente, às vezes, não conseguiam ver, né? Sim. Muito curioso, porque o empresário dele falando, botando o pé no freio, né? Que também pilotou. Passou então, por isso, inclusive. Exato. Então, eu acho que uma boa lembrança, eu particularmente não me lembrava disso, né? Mas naquela hora, a gente chegou a fazer até planejar, não, a gente fez uma nota no site, né, o que teria que acontecer para o Piastri ser campeão no Brasil. Fui eu. Foi você. Porque ele estava tão bem, e aí, até na questão da gente voltar a receber uma decisão de campeonato, né, no sentido de definir um campeonato aqui, né, obviamente na época era o Piastri, né? Nossa, resgatou a memória. Qual a combinação de resultados que daria pro Piastri, tô com o Verstappen na cabeça, com o Piastri no Brasil. Sim. E a coisa não deu. E definitivamente a corrida no Brasil, talvez as corridas no Brasil foram aquelas que o Norris basicamente mostrou ali que assim, você que tá torcendo contra, tira esse cavalinho da chuva, apesar do que aconteceu depois, inclusive. Mas é isso. Eu falei tanto do Verstappen. Ele, de certa forma, Thiago, ele sai maior, ou talvez não equivalente a um título, mas ele pôde mostrar para aqueles que ainda desconfiavam do talento dele, que ele realmente é o cara, tá num patamar realmente diferenciado ainda. Eu acho que esse grupo que desconfiava do talento dele já era pequeno, né? E com certeza. Ele fez um ano mágico, um ano em que esteve longe de ter um carro ruim, não é verdade isso, né? Era um carro competitivo, sim, especialmente com tudo que eles fizeram a partir do segundo semestre aqui, né? Então tinha nas mãos um carro que permitia a ele ter boas corridas, fez provas magníficas, fez essa remontada de sair de uma desvantagem de 104 pontos em relação ao Piastri, superar o Piastri e terminar 2 pontos atrás do Lando Norris apenas. Então acho que a gente pode encontrar aí diversos pontos no caminho em que, se a história fosse diferente, o Verstappen poderia ter sido campeão mundial. Isso sempre é assim, né, em campeonatos que são decididos por tantos detalhes. Então, de fato, ele sai maior. É a primeira vez que um piloto conquista 10 pódios seguidos e não fica com o título mundial. Então isso diz muito sobre a temporada que ele fez, sobre esse segundo semestre que ele fez, e chama atenção. Acho que o coloca como o melhor piloto dessa geração de forma isolada, e sabendo que outros pilotos lutam para chegar onde ele está, mas no momento ele está sozinho como grande piloto dessa geração. E tem a questão também de outros pilotos que são multicampeões, por exemplo, o Alonso e o Hamilton, que vivem fases assim, comendo o pão que o diabo amassou. Né? Então, aí, no caso, não dá para você colocá-los também nesse momento, neste momento, né? No mesmo nível que o próprio Max Verstappen. Enfim, eu acho que tem toda essa... Mas gostaria de ver. Gostaria de ver Alonso com um carro competitivo e Hamilton com um carro mais competitivo. Eu acho que onde é que eles estão? Eu acho que, no caso, o Alonso, ele... seria... Primeiro ele tem que exorcizar o carro, né? Já que tem uma entidade lá que ele falou que paranormal. Ele mesmo falou, né, que ele tinha ali, parecia que estavam guiando por ele, mas eu acho que rejuvenesceria ele muito. Sim. Né? Como a gente viu no comecinho de 23, né, aquela sequência de pódios e tal, como fez bem para ele, como a gente viu um brilho no olhar que fazia muito tempo que a gente não via. E é um personagem daqueles que a gente sabe que na hora que ligar o microfone... vai vir coisa boa aí.
mesmo que desagrade muitas pessoas, inclusive o pessoal da FIA, que ele reclama até hoje, fala desse viés pró-ingleses. British bias. British bias. Mas independentemente disso, é um personagem que também acelera muito, e o Hamilton, não preciso nem falar, né? Então vamos falar a verdade. Fique ligado porque a Mint trouxe novamente a promoção do cashback. Você que ainda não investiu na Mint, basta você investir a partir de R$150 em qualquer criptoativo e a Mint te devolve R$50 em Bitcoin. É isso aí, você investe a primeira vez, utiliza o cupom MOTOR50 na hora que você estiver fazendo o seu cadastro ali com os seus dados e investe R$150 em criptomoedas. Assim que você fizer esse investimento, até o 5º dia útil do mês seguinte você vai receber os R$50 em Bitcoin. É isso aí, Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Voltamos aqui com o nosso podcast. Vamos falar de Gabriel Bortoleto, Thiago, que completou, né, a sua primeira temporada na Fórmula 1. E entre altos e baixos, né, acho que, né, tem muita gente que acabou cornetando o piloto brasileiro, outros achando que o que ele fez também foi acima das expectativas. Uma briga bem acirrada com o Hülkenberg na questão da classificação, das classificações. Obviamente, na pontuação, uma vantagem ampla para o piloto alemão, muito também por conta do pódio, né, depois de 239 corridas. Pensando friamente, 24 corridas, 6 sprints, o que você achou, analisando, avaliando essa temporada inicial do Gabriel Bortoleto na Fórmula 1? O extrato, para mim, é muito positivo do que fez o Gabriel Bortoleto. Você pega em classificações, o cara conseguir ganhar de 15 a 14, que seja apertado, mas ganhar de um cara que é tido como uma referência em classificação, que até recentemente estava maltratando o Magnussen nesse mesmo segmento, né, andando muito mais rápido que ele em classificação. Então, eu acho que fica uma imagem muito positiva para o Gabriel. Corneta sempre vai ter. Então você pega qualquer talento brasileiro em qualquer modalidade, o cara dá uma escorregada, ele leva pedrada. O João Fonseca agora no tênis, assim, a cada semana, a cada eliminação tem alguém lá esperando para cornetar. E é normal, no automobilismo também, é um talento que está surgindo, as pessoas vão cobrar, principalmente aquele cara que não conhece muito o automobilismo, né, só acompanha superficialmente, vai botar essa pressão, vai exigir, e é normal. E eu acho que o Gabriel lidou muito bem com isso também. Foi boa essa temporada para ele, para isso, para tirar essa casca, entendeu? Para ter essa pressão, para ver como é que é, para chegar no ano que vem mais bem preparado, né? Eu acho que você viveu situações ali em que, como no Brasil, depois em Las Vegas, em que ele fez uma bobagem grande, foi muito criticado, em que o cara poderia sucumbir, como vários outros sucumbiram. E ele não, ele conseguiu manter a cabeça no lugar, voltou bem para o Qatar, andou bem em Abu Dhabi, conseguiu chegar no Q3, quase teve resultados, né? Enfim, o carro não estava legal ali, enfim, pelo que a própria equipe disse, pode ter sido um efeito já de muitas batidas e do carro meio remendado ali, não ter essa performance linear ao longo de toda a corrida. Mas eu acho que o fundamental foi ele ter encarado esse ano sem medo de fazer um campeonato pela Sauber que, se você voltar um ano atrás, em dezembro do ano passado, o que é a Sauber? A Sauber é a pior equipe do grid. O que ela vai conseguir em 2025? Sei lá, talvez 1 ponto. Era essa a perspectiva. E ele teve coragem de assumir essa jornada e fez um bom trabalho, na minha visão. Acho que chega mais forte para 2026. A questão da pontuação absolutamente normal, porque principalmente na primeira metade do campeonato ali, até início do segundo semestre, o Hülkenberg estava se dando melhor também com as estratégias, né? As coisas estavam se encaixando melhor para ele. Depois o Gabriel Bortoleto também entra no jogo. E eu acho que a gente tem que entender que existe na equipe ainda uma hierarquia. A gente tem um piloto que foi contratado porque é o piloto experiente e é o piloto que vai dar resultados. Chama Nico Hülkenberg. E um outro piloto que foi contratado porque é um talento futuro e vai se desenvolver para chegar lá, o Gabriel Bortoleto. Essa foi a proposta inicial da Audi. E eu acho que a gente continua com isso para 2026 e em cima disso o Gabriel vai crescendo e mostrando a força dele.
É muito interessante porque a galera às vezes esquece o quanto as estratégias, principalmente no começo do Bem ano, lembrado, deram muito um negócio que erradas a gente pro falava Bortoleto. muito, né? Dividir E estratégias. ele sempre falou pegar. isso em entrevista ao Motorsport exclusiva no GP do Brasil, ele fez questão de destacar. Ele não leva nenhum tipo de ressentimento, ele não acha que houve ali uma sabotagem, mas ele fala, olha, sim, as minhas estratégias deram mais errado do que as do Hulk ao longo do ano, principalmente no começo da temporada. E ele faz questão de enfatizar. E isso me afetou bastante, porque às vezes eu poderia ter um resultado melhor, mas por conta da estratégia acabou não funcionando. Abu Dhabi. O próprio Jonathan Whitley, mais uma vez, vem a público pedir desculpas porque a estratégia foi errada e o carro tinha um problema que não era esperado. Então, assim, as pessoas pegam muito pesado porque às vezes só vê o resultado final na tabela, mas não sabe o que aconteceu até chegar ali. Não sabe qual foi o processo para ele, por exemplo, ter largado hipoteticamente falando, largado de 7º, ter terminado em 14º. Aconteceram muitas coisas ao longo de muitas voltas. Então, a Fórmula 1 é um esporte também que a gente precisa contar não só com o resultado do piloto, mas o que a equipe decide também influencia, o que o carro está ali naquele momento está configurado, ou enfim, é bom ou não, também influencia. E, claro, os números finais do Hülkenberg, eles acabam sendo cruéis na hora que você coloca ali só eles, né, com o Bortoleto, porque ele tem um pódio. Se você diminui o pódio, a diferença de pontos entre eles seriam apenas de 17 pontos. Não é muita coisa. Para um novato e um cara extremamente experiente nas mesmas condições, não é muita coisa. Então, assim, é o que eu falei ontem na nossa live do Reta Final. Para mim, ele foi nota 7, cometeu os erros que tinham que cometer de iniciante, teve momentos muito brilhantes, então ele teve aquela curva de oscilação que acho que todo mundo esperava, foi além do que a gente esperava pelo que a Sauber tinha feito no ano anterior e no começo do ano, então acho que ele fecha esse primeiro ano com a confiança e principalmente com a confiança do Binotto, com a confiança do Whitley, com a confiança das pessoas que precisam que acreditem nele. O que o brasileiro acha ou deixa de achar não é um problema dele, entendeu? E nem tem que abalar ele. E nem também. tem que abalar ele, exato. As pessoas que ele precisam, que confiam nele, confiam no trabalho dele e estão muito seguros com o que ele vai entregar e que sabem que ele pode entregar. E isso é o mais importante. Você sabe, Eric, que eu tenho uma percepção de que o brasileiro amadureceu na hora de assistir Fórmula 1. Então tem o cara que corneta, tem, mas hoje as pessoas não assistem Fórmula 1 para ver brasileiro. É diferente do que foi na época do Rubinho e do Massa. As pessoas assistiam para torcer, querendo ver o que vai fazer o Massa, o que vai fazer o Rubinho. Agora não, agora é um complemento. A pessoa vai assistir a Fórmula 1. Tem lá um brasileiro, que bom, vamos acompanhar o que ele pode fazer. Eu acho que essa maturidade do fã especificamente preserva um pouco mais o Gabriel do que foi com esses outros nomes no passado, em que a torcida estava muito em cima e era isso, a corrida era para assistir o brasileiro. Não é mais assim. Uma coisa que a Isa já falou, inclusive em outros programas, quem dos novatos não teve uma oscilação? Sim. Se você pegar todos, eles tiveram ali altos e baixos, assim como o Gabriel Bortoleto. O Radiar começou o ano batendo na volta de apresentação. Sem largar, né? E também outros momentos, beleza, acho que foi promovido a Red Bull, isso mostra realmente que fez um trabalho muito bom. Mas, por exemplo, o Andrea Kimi Antonelli, que talvez foi o que mais representou essa curva, né? Porque teve um momento no campeonato que o Kimi Antonelli era achincalhado de uma forma bizarra, sim. bizarra. E depois, tudo depois da visita ao túmulo da Ayrton Senna, parece que o moleque... Túmulo Gate. Não. Eu amo Túmulo Gate, gente, incrível. Os memes são os melhores, assim, tem um que eu não posso falar aqui, mas que envolve Adriano Galisteu, é muito engraçado. O Jeff tá rindo lá no fundo. Não, mas é muito engraçado, né, porque depois parece que ele realmente consegue ali entender, né, e começa a evoluir, ser aquele Antonelli que talvez o Toto Wolff sempre sonhou. Né, mas também, né, um alto ali, vai para baixo, sobe de novo. E o Gabriel Bortoleto também, eu acho que isso é normal, e tem a questão do tempo de experiência num carro de Fórmula 1 antes, efetivamente, de começar a carreira na Fórmula 1, né? E que o brasileiro não teve. Simplesmente o Bortoleto não teve esse tempo e ele teve que aprender fazendo, aprender ali, valendo ponto. Né? Eu acho que tem esse fator que tá passando pano, muita gente deve estar pensando nisso. Não, é que a gente está aqui também para analisar, né? Se fosse simples assim, de resultado, bater o olho e ver resultado, a gente não está aqui discutindo, né?
Não, e essa questão do passar-pano é um piloto estreante. Então, um paninho você sempre vai passar. Se terminou com o Hülkenberg com uma pontuação muito maior do que a dele. Tá bom, é o primeiro ano. Se no ano que vem terminar assim também, aí vale uma reflexão. Mas primeiro ano é para aprender, é para se desenvolver e para isso que ele tá lá. Então, o próprio Antonelli teve uma diferença brutal também de pontos em relação ao Russell. Mas é o primeiro ano. Então, é válido passar esse pano e entender que no ano que vem as coisas mudam. E não é como se o Bortoleto também não tivesse feito nada de bom ao longo da temporada, né? Exato. A sensação que a gente vê é que muita gente só pega os momentos em que ele falhou. Ele foi consistente em muitas corridas, ele foi muito bem em algumas corridas, ele foi mal em algumas corridas. Mas às vezes as pessoas pegam tanto só o que ele fez de mal, que parece que ele não fez nada bom ao longo do ano. E não foi inteiro. assim. Exato. Então, e tem uma questão que eu achei muito interessante do que ele falou, acho que foi nesse fim de semana ou no anterior? Acho que foi nesse fim de semana, Isa, que perguntaram, não, ano que vem um carro novo, você vai ter que se adaptar, né? E aí? Pô, mas eu venho me adaptando nos últimos anos todos com carro novo, né? Então, tipo, Fórmula 3, Sim. Fórmula 2, Fórmula 1, esse carro, e agora Fórmula 1 com um novo carro. Então, a chavinha de tenho que me adaptar tá ligada ali faz tempo, né? Vai ser pior para quem já está acostumado com o mesmo carro ali, todo ano. Há muitos anos. Então, né, nesse caso, tá tudo certo. É verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso, né? Só mais um ano em que ele vai ter que ele lidar com outro carro. Que ele vai ter que lidar com outro carro, que ele vai ter que se virar, né? E é isso, né? Eu acho que agora, né, bola para frente e vai depender muito do trabalho da Audi, que tem gente que acha que até pode até o início ser pior do que era a Sauber, né? Por conta desse novo desafio que a Audi vai ter. Ninguém acredita que a Audi vai ser um fiasco na Fórmula 1, mas pelo menos o início pode ser apertado ali, meio complicado. O próprio Lucas de Grassi, né? Acha que vai ser bem complicado. O de Grassi falou aqui pra gente, inclusive, que realmente ele vai... O primeiro ano da Audi vai ser pior do que foi com a Sauber agora, né, em 2025. Talvez, né? Ele tem experiência de Audi, apesar de não serem as mesmas pessoas. Sim. Né, mas ele, na opinião dele, vai ser pior. E não é impossível, não. Vai ser um campeonato muito de motores, né? Pelo menos nesse começo. Então, assim como foi lá em 2014, quem acertou estava na frente, depois a turma foi correndo atrás. Sim. Mas você pode ter um início ali com uma marca disparando, sem dúvida alguma. E olha só, mais uma vez está passando aí na sua tela o QR Code da Mint para você baixar o aplicativo e também poder se utilizar dessa promoção incrível, dessa oportunidade incrível, que é a promoção do cashback da Mint. Você que ainda não é um investidor da Mint, pode utilizar o cupom MOTOR50, MOTOR50, não se esqueça, você assim que se utilizar e investir R$150 em qualquer criptoativo, automaticamente fica elegível a ganhar R$50 em Bitcoin, que serão acrescentados à sua carteira até o 5º dia útil do mês subsequente. Então não perca essa oportunidade, né, que você tem com o cupom MOTOR50, QR Code na tela, link na descrição, não perca essa chance. A gente tem falado bastante aqui, Thiago, sobre 2026, e é óbvio que a gente vai passar por esse assunto da questão de 2026 não ser a Fórmula 1 mais da Band. Né? E agora, né? O que você acredita que vai acontecer, que pode acontecer? A Fórmula 1 está em boas mãos? Qual é a sua avaliação? E realmente, eu vou dar minha opinião aqui, realmente a Fórmula 1, a Band entrega novamente a Fórmula 1 para a Rede Globo com o sarrafo mais alto, né? E um público mais exigente. É a sua opinião? O que você acha? Também avaliando o trabalho que vocês fizeram ali nesses 5 anos. Antes de mais nada, a Fórmula 1 está em boas mãos. Eu acho que profissionalmente as pessoas que vão cuidar dela lá dentro do Grupo Globo, sim, são pessoas muito competentes. A gente está falando do Luciano Burti, do Everaldo Marques, do Rafael Lopes, do Bruno Fonseca, de muita gente ainda que vai ser anunciada. Então eu acho que a gente tem uma perspectiva de um trabalho bem feito por essas pessoas. Então, se manter o bom nível do que foi feito até aqui. Como a Globo trabalha especificamente o produto, é um pouco mais complicado, porque ela tem uma grade mais apertada, ela não vai conseguir mostrar todas as corridas, mas isso já
é sabido, ela já ofereceu esse pacote para a Liberty Media, então ela mostra 15 provas, ok, o resto está na TV fechada, está no Sport TV, no Globoplay, enfim, nas plataformas pagas, que vai transmitir treino livre, classificação, corrida sprint e todas as provas. Então eu acho que é muito a questão do torcedor tentar se habituar aí, né? Tentar se localizar nessa nova realidade que é a da Fórmula 1 migrando muito mais para a TV paga, que é uma coisa que já acontece no mundo inteiro. Agora, aqui no Brasil, a Liberty Media entendeu que esse modelo com a Globo, pelo menos para os próximos 3 anos, seria o ideal. Então ela vai migrando aí mais para as plataformas pagas do que para a TV aberta. O que não significa que vai sumir da TV aberta, pelo contrário, 15 corridas, matérias, enfim, o tempo todo, Jornal Nacional, fantástico, programa especial. Então vai ter muita coisa legal também para o fã acompanhar na TV aberta a Fórmula 1, né? Eu ainda estou curioso para ver como é que o grupo vai lidar com as categorias de base e com a F1 Academy também, porque até agora os detalhes ainda não foram trazidos, né? Então, claro que tá tudo no mesmo pacote, você não compra uma coisa só, você compra tudo, só que também existem alguns desafios técnicos, de horário, enfim, e isso não está muito claro ainda, de equipe, como é que você vai fazer essa transmissão. Então, o que eu posso falar é da Fórmula 1, das categorias de base eu ainda não sei o que será feito, não está muito claro na minha visão. Agora, para a Band, direitos são cíclicos, então termina uma fase de 5 anos aí em que as coisas foram muito boas, muito bacanas com a Fórmula 1, mas é uma casa que tem a Fórmula E, é uma casa que tem a Porsche Cup, a Stock Car, a Indy agora de volta como um grande produto. Então você tem a Copa Truck, você tem muitos produtos ali que podem ser bem trabalhados, que vão ter espaço e que dão audiência, né? A gente teve provas aí de Stock Car, de Porsche, que chegaram ali a quase 2 pontos. Então, assim, realmente é uma boa audiência. E eu acho que o mais importante foi esse compromisso do Grupo Bandeirantes de manter essa estrutura de velocidade. Então não é porque o carro-chefe foi embora, que era a Fórmula 1, que a gente vai mudar nosso planejamento. Então a gente continua com grandes atrações lá e com muito contato com o público que é fã de velocidade. E eu acho que o mais importante também, até aproveitando esse momento, né, que a Band deixa de ter a Fórmula 1, mas volta a ter a Indy e tem outras categorias importantes, é trazer um torcedor do fã que tá realmente, tem muita gente chateada, que vai e tal, mas vamos exercitar um pouquinho a cultura do esporte como um todo, né? Porque você só vai acompanhar a Fórmula 1, acompanhe também as outras categorias, aproveite o momento até, porque querendo ou não, quando você você abrange mais ali, você acompanhar outras categorias, te ajuda até numa melhor compreensão da própria Fórmula 1. Você tem mais um contexto muito mais amplo. Você aumenta a sua não cultura, não fora de cultura, mas o seu espectro ali, de você entender o esporte como um todo, e isso eu acho muito legal. A partir do momento que a gente entender isso, né, o público, né, a massa entender isso, você vai ter um respeito maior até para outros brasileiros, grandes pilotos brasileiros que não tiveram oportunidade de ir para a Fórmula 1, mas que têm um respeito ao mesmo tempo de um campeão mundial de Fórmula 1, ou até daqueles pilotos que venceram na Fórmula 1, né, no Brasil. E eu acho que nesse caso, talvez aí a Band e o Grupo Bandeirantes, como todo falo Band, mas tem a participação do Band Esportes, né, tem essa missão, eu acho que vai ser cumprida aí à risca, né? E você que acompanha também outras categorias, as nacionais, até internacionais, tem essa noção. Eu acho que quanto mais também a gente fomentar, né, fazer o cara entender, não é só a Fórmula 1. É isso que eu ia falar, entender que o automobilismo não é só a Fórmula 1, tem Sim. tanta coisa legal pra assistir, né? É verdade. E eu acho que é isso. E aí eu também, até pegando esse vácuo, você segue no Grupo Bandeirantes? Sigo, eu tenho contrato até o final de março de 2027, então tem mais um ano aí. Pelo que eu conversei com a minha chefia, a ideia é que eu seja utilizado nessas categorias, Porsche Cup, Stock Car, Copa Truck, que eu continue sendo aproveitado, quem sabe se pintar uma oportunidade na Indy também, enfim, Sim. Trabalhar meio com um coringa ali, como eu sempre fui nesses últimos 5 anos, né? Então existe esse objetivo. O que eu soube de corredor é que
Todos os demais também estão se ajustando para continuar, né? O Sérgio Maurício, Reginaldo Leme, os 2 pilotos, o Giafone e o Max também conversam. Então, a tendência é que esse grupo seja mantido porque a emissora está satisfeita com o que ela tem, e aí você ainda acrescenta Theo José, Ivan Bruno, Ricardo Molina, todo um grupo interessante de pessoas aí, de colaboradores que transformam essa equipe de motorsport, de automobilismo, num time muito bom para fazer as categorias que a gente tem daqui em diante. Não, é um cast de primeira, né? Inclusive a gente recebe também outros membros aqui, também são grandes momentos aqui que a gente tem nos nossos programas, né? Então acho que fica como lição alguma coisa e tal dessa passagem da Fórmula 1 na Band, mas eu acho que acaba elevando muito também o status, né? Eu tenho 45 anos de idade, eu cresci, né, ouvindo o Luciano do Vale falando Bandeirantes, o canal do esporte, né? E aí, no caso, depois dessa passagem, essa nova passagem da Fórmula 1 na Band, porque vale lembrar, no início dos anos 80 teve Fórmula 1 na Band também, né? E a gente pode falar que hoje a Band, Bandeirantes, é o canal do esporte a motor, né? Que Exato. eu acho que É verdade. que é muito legal e a gente vai desejar. Além da Band, Thiago, aonde a galera pode te ver, te assistir, redes sociais, aproveita. Sim. Vamos lá. Pra galera... A ficha completa. Não, começar a te mandar mensagem no Instagram ali, mandando áudio. E aí, mas você, não sei o quê. Não, e aliás é importante esse espaço também, porque muita gente me manda mensagem e agradeço, dizendo, poxa, a gente vai sentir sua falta o ano que vem. Não, gente. O Thiago, eu não morri não, viu, gente? Não. Exato, eu vou trabalhar o ano que vem. Quero falar de Fórmula 1 ano que vem, quero falar de Fórmula 2 no ano que vem, de Fórmula 3, de tudo isso. As transmissões, claro, eu vou estar mais voltado para essas outras categorias, mas estaremos presentes, estaremos aí nas mídias sociais. Quem quiser pode me seguir lá no Instagram, @Thiago Mendonça, sem H. Também estou lá no canal do Reginaldo Leme, o Automotor, semanalmente com debates e entrevistas. Podem acompanhar lá também Automotor para o Reginaldo Leme. E à vontade para entrar em contato, bater papo, enfim, discutir esse esporte que a gente gosta. Maravilha. Senhorita Isa, quer acrescentar mais alguma coisa que você depois viu aí, não quer falar mais nada, quer reclamar sobre o trânsito de São Paulo? Não, vou me abster aqui a minha resignação por essa cidade que me deixa agarrada no trânsito por horas, não. Mas eu queria dar um parabéns pro Thiago também, para toda a equipe da Band, porque foi difícil, né, sair depois de tanto tempo a Fórmula 1 ir para uma casa que muita gente ainda não tinha um conhecimento, e vocês fizeram um trabalho muito legal e levaram o sarrafo. Não vai ser fácil corresponder a tudo isso, tanto que a gente vê, né, nas redes sociais como a galera realmente mostra que vai sentir falta. Então deixo aqui os meus parabéns. Obrigado. Um ótimo profissional. Galera, ele não morreu, tá? Redes sociais. Ele Tá vivo. Ele não vai se desintegrar assim que Exatamente. no 1º de janeiro. Ponto alto da Band na Fórmula 1, na sua opinião, desses 5 anos de transmissão? O ponto alto para mim, claro, foi o fato de dar mais espaço para a categoria, né? Mas para escolher especificamente uma transmissão, eu vou colocar o GP do Brasil, GP de São Paulo, de 2021, em que a gente teve aquela cena espetacular do Lewis Hamilton com a bandeira do Brasil, e também foi a corrida que colocou a Band como líder de audiência, né? Quando a Fórmula 1 foi para a Band, eu cheguei a ler em algumas colunas de jornalistas especializados, expectativa de audiência é baixa, não vai ter nada. E aí, a partir do momento que você faz um GP de São Paulo com 8 pontos e na liderança, na frente de Record, na frente de Globo, realmente mostrou que a Fórmula 1 era um produto muito valioso, e acho que fez até reacender aí os olhares de Globo, enfim, de outras emissoras para o produto. E o Sérgio Maurício eternizou uma das narrações e um dos bordões que são mais lembrados, né, quando se fala da Fórmula 1 da Band, que é quando o Hamilton pega a bandeira. Tá pegando a bandeira brasileira. Como é que ele fala? Imitando ou simulando algo assim. Aí Ayrton Senna, e aí o Regi muito emocionado. É muito bonito. Foi realmente muito bonito, e isso tá na cabeça de todo mundo até hoje. E fora a grande sorte, porque isso realmente é uma questão de sorte, de ter estreado com aquele campeonato. Sim. Eu acho que nesse ponto, se a Globo soubesse que ia ter aquele campeonato, ia tentar amarrar um pouquinho para 2020 para ela ter esse campeonato, mas realmente... E eu vou até além, pós-pandemia, né, que as pessoas passaram a consumir mais conteúdo esportivo, mais TV, mais internet. Então acho que tudo isso contribuiu, e uma emissora disposta a abrir o espaço que a categoria merecia.
É isso aí. Thiago, mais uma vez eu quero agradecer aqui o papo com a gente, sempre muito legal, sempre muito agradável. Mesmo sem a Fórmula 1 na Globo, na Band, a gente vai aqui mandar mensagem, te abordar no meio do paddock de algum evento aqui nacional para te convidar mais uma vez para participar aqui. Vamos que vamos, será um prazer. Muito obrigado a Isa Fernandes. Eu lembro mais uma vez a você que está passando aí o QR Code da Mint, exatamente. Olhe também no link da descrição, baixe já o aplicativo da Mint, que você vai poder também se utilizar, além da grande oportunidade que eu já falei aqui, também se utilizar das informações do mercado das criptomoedas. Você tem ali indicadores, você tem também podcasts, né, quase que diários ali falando sobre o mercado e você vai poder se orientar muito bem. O podcast motorsport.com fica por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.